Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Nossa palestra de todo domingo de manhã, às 9 horas, no horário normal, aqui na Associação Espírita Discípulo de Allan Kardec, aberta ao público, de acordo com o decreto municipal, mas também sendo filmado e transmitido ao vivo no Facebook e amanhã no YouTube, como a gente tem feito desde o início da pandemia, no mês de março. Ok? Então a gente agradece a presença de todos vocês. E hoje nós temos a Elisete aqui com o tema Cristo e Nós. Antes da gente passar a palavra para ela, como de praxe, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Franciscano Xavier, por Espírito Emmanuel, capítulo 20, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus em Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam para a enfermidade, quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé, com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram um instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não consegue. Eu sempre falo, como todas as páginas de Emmanuel, cercado de uma beleza ímpar, de bastante profundidade. É uma lição de Jesus em Lucas que é bastante, inclusive, falada na tribuna espírita sobre a questão da porta estreita, que muitos, como diz o Cristo, vão procurar entrar e não conseguirão. Em função de quê? Em função do nosso atraso intelecto, sobretudo do nosso atraso moral, em que a gente tem, como ele diz aqui, as várias oportunidades na carne, que a gente vai e volta, e mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que deveríamos para entrarmos por essa porta estreita o mais rápido possível. Mas isso também, ontem nós assistimos a live do Divaldo, junto com a Ivete Sangalo, lá na Mansão do Caminho, Carlinhos Brau, e outros lá. Como disse o Divaldo, com muita propriedade, cada um de nós está num estágio evolutivo. A gente não pode exigir que todo mundo tenha a mesma evolução. Isso não faz parte de planetas atrasados como a Terra. E a gente precisa entender isso e respeitar o momento de cada um. É óbvio que todos, no futuro, a gente não sabe quando, adentrarão essa porta estreita. Uns vão demorar menos, outros vão demorar um pouco mais, mas isso faz parte exatamente da nossa trajetória humana aqui na Terra. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma prece e passar a palavra para Elisete, como eu já disse, que vai nos trazer o tema Cristo e Nós. Muito propício nessas épocas de Natal, que nós estamos próximos aí ao Natal, já na quinta para sexta-feira que vem. Então vamos aumentar o nosso padrão vibratório, pensando no mundo espiritual superior, em Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, em Maria, Mãe dele, a nossa mentora de todos nós, a mãezona de todos nós, e em Deus, que na sua infinita bondade nos permite estarmos aqui nessa manhã de domingo.
Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que o mentor da nossa irmã Elisete possa inspirar tudo nesse momento, para que ela nos traga essa lição e que, sobretudo, nós possamos compreender e procurar colocar no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, nossa irmã Elisete. Obrigada. Meus irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. É com imensa alegria que estamos aqui hoje para aprendermos um pouco mais dos sábios ensinamentos do bom e amado Mestre Jesus. A todos que estão aqui presentes e a todos que estão online, nos ouvindo e nos vendo, agradecemos ao Pai Celestial por essa oportunidade que nesse momento de dificuldade da pandemia, através da tecnologia desenvolvida pelos homens e dado pelo Pai, a oportunidade, né, do progresso intelectual, o desenvolvimento da inteligência, para que todos nós, mesmo separados, estamos unidos nesse momento difícil. Agradecemos ao Pai por tudo que Ele nos dá. E como sempre nós fazemos antes de começar o nosso estudo da manhã de hoje, nós agradecemos ao Pai por tudo que Ele tem nos dado. Mesmo nos momentos mais difíceis, nas derrotas, mesmo nas dificuldades, nas adversidades, nos sofrimentos, nós temos mais a que agradecer ao Pai. Porque Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos dá a condição de podermos estar aqui. No seu infinito amor por nós, nos criou simples e ignorantes, e dando toda a possibilidade para que nós possamos galgar os degraus da evolução, do progresso moral e espiritual. Não podemos ficar reclamando dos momentos difíceis. Temos mais somente agradecê-lo, porque é através dessas dificuldades é que nós aprendemos a amar uns aos outros. É através das dificuldades, das adversidades, que nós conseguimos ver o nosso próximo. E sendo assim, nós agradecemos a Jesus, agradecemos ao Pai, e aqui estamos, nesse momento, totalmente felizes, porque podemos falar, podemos ouvir, podemos discernir todos esses momentos que estamos passando, porque o Pai, através de cada reencarnação, nos dá a incumbência de procurar o nosso progresso e junto fazer o progresso da humanidade. Que a paz do bom e amado Mestre Jesus esteja nos corações de todos. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Bom, o nosso estudo da manhã de hoje é Cristo e nós. Nós vamos encontrar essa lição lá no livro Fonte Viva, no capítulo, na lição 17. Foi psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico, através desse mentor maravilhoso, desse espírito de evolução moral e espiritual imensa, que veio com a incumbência, junto com o Chico, para nos trazer o estudo, o conhecimento da Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus, para que nós possamos entender, para que nós possamos, acima do entendimento, colocar em prática, edificar. Então nós vamos ver primeiro aqui, que quando nós falamos Cristo e nós, quando Emmanuel Pai, nessa lição, Cristo e nós vamos ver o que quer dizer Cristo, qual o significado de Cristo. Cristo vem do latim, né? Do grego, do antigo grego, que quer dizer Shipiotokos, né? Que é Christos, que é essa expressão, ela quer dizer ungido por Deus. Então todos os espíritos crísticos que são ungidos por Deus, são aqueles que atingiram o patamar de evolução imensa, são aqueles espíritos que estão próximo junto ao Pai Celestial, com todo o conhecimento deles, mas não
com o conhecimento do Pai, porque o Pai sempre existiu, Ele é eterno, Ele é o Criador de todos nós. Então, todos esses espíritos que tiveram a boa vontade e colocaram em prática essa vontade de crescer, de evoluir, de atingir esse patamar, eles chegaram próximo ao Pai Celestial. Tanto é que Jesus é o Filho do Pai que, durante quase 3.000 anos, fez uma preparação para adentrar esse orbe terrestre, como nós bem sabemos, é um planeta que a densidade negativa dele é imensa. E ele não desistiu. O seu imenso amor, esse espírito de luz, esse espírito crístico que veio para aqui nesse planeta, foi ele que fundou, ele que junto com os outros espíritos trabalhadores sob seu comando, mas sob a orientação do Pai, elaborou, edificou esse planeta, para que nós pudéssemos aqui adentrar e pudéssemos, como ele, ter a evolução para atingir esse patamar. E nós vamos ver na questão, né, que ele pode ser, significa ungido por Deus e também Messias, né? E vamos ver também o significado de Jesus. Jesus é de origem hebraica, que é o Ashua, que significa salvar, a salvação, né? Cristo, Jesus Cristo, o Salvador ungido pelo Pai. E aí nós vamos ver que lá na escala dos Espíritos, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais, né, nos informam sobre Allan Kardec, sobre a influência desses amigos maravilhosos, ele faz a compilação da escala dos espíritos, que nós vamos ver que ele faz a preparação de 3 escalas: os espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Mas os amigos espirituais, lá no Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, nos informa que eles continuam, não é porque eles se tornaram espíritos puros que pararam, não. Eles continuam a sua trajetória de evolução. E nessa trajetória de evolução, eles atingem a evolução crística. E também ainda continuam também a sua evolução, porque não se para de evoluir. Então aí nós vamos ver essa questão 100, vocês podem ver lá, tenham, né, essa curiosidade cristã de poder entender essa evolução nossa em cada patamar, porque todos nós que aqui estamos nesse planeta Terra, nós estamos na escala de espíritos imperfeitos, mas que logo, dentro da nossa vontade, dentro do nosso esforço, nós vamos atingir o patamar de espíritos bons e logo espíritos puros. E na nossa lição, entrando agora no nosso estudo sobre o Cristo e nós vamos ver que essa passagem, Emmanuel, maravilhosamente, como sempre, inciso em tudo que ele transmitiu para nós, através desse iluminado Chico Xavier, ele traz com toda pureza os ensinamentos da Boa Nova. E nós vamos verificar, desculpa, nós vamos ver que Emmanuel tira lá do capítulo 9, Atos dos Apóstolos, esse estudo nosso da manhã. No versículo, onde nós vamos ver que no capítulo 9 são 43 versículos, onde narra, né, onde os apóstolos narram a passagem de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, a sua transformação na entrada de Damasco. E é nesse capítulo que, de 43, Emmanuel pinça o versículo 10, onde nos traz uma imensa
uma maravilhosa, iluminada lição de amor, uma iluminada lição de perseverança, de transformação e renovação. E nós vamos ver que nesse capítulo ele narra a entrada quando Saulo de Tarso, na sua perseguição aos cristãos, ele então pede licença ao sumo sacerdote, ao supremo sacerdote, que lhe dê direito, né, o aval, a carta, para que ele possa ir em perseguição de outros cristãos, e que ele ficou sabendo que lá em Damasco tinha Ananias, que era para todos eles o chefe dos cristãos. Então ele achava que pegando Ananias, prendendo Ananias, ele iria, né, acabar com os cristãos, e que eles não iriam mais denegrir a lei de Deus. Mas quando ele fala denegrir a lei de Deus, ele não fazia pela maldade, porque para ele, como ele era um cidadão romano, foi criado com todos os conhecimentos da aula romana, para ele, a lei de Deus era aquela lei ditada por Moisés. Os 10 mandamentos estão corretos, mas Moisés, na época dele, um daqueles que participou do Cristo em nós, porque nós vamos ver o porquê disso, de Moisés, ele simplesmente, como nós ainda rebeldes, quantos de nós ainda somos daquela época? Não é novidade? A rebeldia do povo, imagina um homem ter que comandar milhões de pessoas, livrando do jugo dos egípcios, para chegar à terra prometida. Então, cada um com as suas reclamações, como nós vemos hoje aqui, na pandemia, como que estamos, cada um fala uma coisa, cada um faz outro, uns se revoltam daqui, outros começam a bater, matar, porque acham que a verdade dele é suprema. E assim, aí agora imagina Moisés naquela época, que todos nós, que aqueles seus comandados, eles eram totalmente ainda no instinto, não tinha esse raciocínio lógico que nós temos, que nós adquirimos no decorrer dos anos. Então, ele começa a colocar alguns adendos na lei de Deus, assim como nós vamos ver. Se nós pegarmos a Constituição, tem quase 2.000 mudanças, né? Há mais de 2.000 emendas na Constituição. Então, nós vamos verificar que Saulo, ele não era contra os cristãos, ele só não gostava, ele não achava que era certo mudar para ele, eles estavam querendo mudar. Só que Jesus, quando aqui esteve, nós vamos ver lá no capítulo 1 do Evangelho, quando ele diz: eu não vim modificar a lei. Ele simplesmente veio organizar, ele veio esclarecer, ele veio nos dizer o que é certo, o que é errado, o que foi colocado na lei de Deus, que Moisés, por força, né, que foi forçado a fazer alguns adendos, pela nossa insubordinação, pela nossa falta de conhecimento. Então ele vem dizer que ele não veio mudar a lei, ele simplesmente veio esclarecer. E aí, Saulo, ele não entendia isso. E ele achava que Jesus era aquele que veio para atrapalhar, para mudar, para transgredir a lei de Deus, no seu entendimento. Mas Saulo era um homem de bem. Ele era cumpridor dos seus deveres. E aí, Emmanuel pega desses 43 itens, como nós falamos lá atrás, desses 43 versículos, e pensa o versículo 10, que é dessa forma: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha só o que nesse versículo
a imensa maravilha, a todo um ensinamento, todo um conhecimento que emana na sua visão de espírito maravilhoso, de espírito de luz. Ele disse: vou pegar nesse capítulo 9, o item 10, ou seja, o versículo 10, porque aqui está toda a verdade, todo o conhecimento que nós precisamos passar para o povo desse planeta Terra. E aí nós vamos analisar essa passagem e vamos ler o que o nosso querido Emmanuel nos transmite, nos analisa nesse versículo. Para dar fazer uma colocação, nós vamos ver que no versículo 10, ele quis, nessa parte aqui, é quando nosso querido Saulo, ele sai, como nós falamos, sai de Jerusalém e vai a Damasco. Quando ele está, todos nós conhecemos essa passagem, quando ele está a pouco instante, logo na entrada de Damasco, ele juntamente com os seus soldados, ele vê uma luz imensa. E quando ele olha para essa luz, ele cai do cavalo, né? Literalmente, e não vê mais nada. Mas ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ainda sem enxergar nada, responde: Senhor, o que queres que eu faça? Olha só, esse espírito que trabalhava contra Jesus, quando ele vê essa luz imensa, que ele cai, se torna cego material e responde para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, então, desaparece. Alguns soldados voltam para Jerusalém e ficam uns 3 ou 4 que o levam até uma hospedaria em Damasco, e lá ele fica por 3 dias. Mas nesse instante, nosso querido amado Mestre Jesus aparece para Ananias, que se encontrava lá em Damasco, que morava em Damasco, e fala para Ananias: Ananias, daqui a 3 dias você irá a uma hospedaria, dá um endereço a Ananias, onde lá está um trabalhador resgatado. Nessa passagem. Então nós vamos ver, o nosso querido Emmanuel, então, faz o seguinte resumo para nós, faz uma síntese, um esclarecimento maravilhoso deste versículo, e pode-se dizer de todos os 43 versículos. Desculpa. Então é assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redime em almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade de seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e o intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 apóstolos, de 12 companheiros, para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto às almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda, mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na convenção de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o douto de Tarso,
diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver o servidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E aí a gente vê essa maravilha, essa mensagem, essa explicação de Emmanuel, que nós agora, em cada parágrafo, nós vamos ver o que ele está nos trazendo, o que ele está nos dizendo, porque nós vamos ver que cada fase do planeta Terra, ela é cheia de ensinamentos. Nós passamos pela fase da peste, nós passamos pela fase da Primeira Guerra, nós passamos pela fase da gripe espanhola, tudo para ensinamento nosso. Nós passamos pela fase da Segunda Guerra, onde vários espíritos que aqui foram colocados para alavancar a evolução da humanidade e que muitos se sucumbiram, não aproveitaram o fruto da prova, não aproveitaram a oportunidade que lhes foram dadas. E Emmanuel dá esse esclarecimento para nós, porque no momento que nós fomos escolhidas, né, para fazer esse estudo, nós vamos ver que nós estamos no meio de mais uma adversidade, mais sofrimentos, mais tragédias, porque acompanhando essa pandemia do Covid-19, nós estamos vendo as doenças físicas, as doenças espirituais. Quantos irmãos estão doentes deles, não do corpo físico, mas do corpo espiritual, que não entende esse porquê de estar trancado, e que ficam enfatizados, que ficam totalmente dominados pela questão de ter a liberdade, que não pode, uns falam uma coisa, outros dizem outra. E se nós não tivermos o Espiritismo redivivo junto de nós, se nós não tivermos a certeza que Jesus Cristo, que o Pai Celestial, que nos criou simples e ignorantes, está junto de nós, nos dando força, nós nos sucumbimos também. Quantos e muitos estão tirando a própria vida, não estão esperando o resultado final dessa limpeza que está sendo feita no planeta Terra para o nosso bem. E Emmanuel traz essa mensagem. Agradecemos por ter nos escolhido para poder falar do Cristo e nós, porque somos todos nós vamos ver lá na frente o que nós estamos fazendo. E aí Emmanuel diz, quando ele diz, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redime sem almas redimidas. O que ele está dizendo? Nós precisamos dele.
E nós só temos em nossa visão que nós precisamos de Jesus e que Jesus não precisa de nós, porque nós só pedimos: ó Jesus, nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, faça com que nós saiamos dessa tempestade ileso. Mas nós não lembramos que nós temos que fazer a nossa parte, que Jesus está falando: olha, meus filhos, é mais um momento de vocês darem a prova da boa vontade de vocês, de lutar, de se transformar, de ajudar uns aos outros. Mas quantos que estão sendo sucumbidos por eles mesmos, através do suicídio, através das doenças que estão psicossomáticas, que estão acumulando no corpo espiritual e jogando toda no corpo físico? E nós estamos aqui: ah, Jesus, poxa, onde que está Jesus? Por que Jesus não nos salva? Será que ele está vendo isso tudo? E eu tenho uma expressão que faz só Jesus. A partir do momento que eu li, que eu estudei essa passagem a lição 17, não vou mais falar só Jesus, porque somos nós. Jesus escolhe, ele precisa de cada um de nós para fazer a sua ação de trabalho, a sua ação cristã. E quando ele diz: o mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que o realize e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Olha só, foi um dos momentos, como nós falamos lá atrás, após quase 3 mil anos de preparação, que ele adentra o planeta Terra para poder mostrar o que é o trabalho redivivo, o que é o trabalho cristão, o que é o trabalho de amor, o que é o trabalho de regeneração. E hoje nós estamos em plena pandemia, através, como nossos conhecimentos, da regeneração planetária. Olha só. E ele escreve isso aqui em 1956, no Fonte Viva. E nós, o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso posicionamento, nesse momento que passamos? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa posição perante a Jesus? Nós somente estamos falando: ó Jesus, nos ajuda, precisamos do seu apoio, vós com os seus trabalhadores. Mas ele está dizendo: meus irmãos, eu estou aqui ajudando, mas eu preciso de vocês aí. Vocês também têm que colocar em prática, porque vocês é o momento de fazer a sua regeneração, as suas transformações, as suas renovações. E ele está aí, e nós estamos aqui. Ele usou tantos e tantos para mostrar. Nós temos, para começar, o nosso querido Chico Xavier. Ele utilizou, falou para Emmanuel: você será o coordenador, será o amigo protetor desse ser que está lá no planeta Terra, para poder levar a todos o que é trabalhar Cristo e nós. O que é vocês trabalharem para o meu trabalho que eu comecei, para o trabalho que, quando eu, com todos esses nossos comandados aqui, criamos o planeta Terra para colocá-los lá, para ver a purificação, para se trabalharem, para fazer a regeneração. Todos foram criados no mesmo patamar. E agora eu estou aqui pedindo para que vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Ele começa com Pedro e André, os 2 irmãos, pescadores lá distante da Cesareia, né? Lá longe. Ali ele começa o seu trabalho, começa a pegar o mais rústico. Pedro era totalmente bruto, mas ele via em Pedro aquele ser de coração puro, na sua forma humana,
no seu modo de analisar, ele mesmo não se conhecia. Ele mesmo sabia a potencialidade que tinha nele, André. E nós vamos ver que ele sempre foi na sua caminhada, no seu momento, que ele, a partir do momento que ele adentrou o orbe terrestre, ele mostra, movimenta todo o planeta para a sua entrada. Ele escolhe espíritos que vieram com a mesma intenção, com o mesmo amor que ele, para poder serem o transmissor dessa mensagem. Maria, José, tantos e tantos que vieram, porque ele, como ele diz, Emmanuel fala, Jesus, ele precisa de braços humanos para dar continuidade ao seu trabalho. Ele começa com André, e nós vamos ver quantos e quantos que estão aí. Chico Xavier, como nós começamos a dizer, é um daqueles que, com todo amor, foi incansável, desde os seus 5 anos, até a sua partida com seus 91 anos, ou 94. Confere, ô Robinho, 91 ou 94? 92, nenhum nem o outro, pronto. Então nós vamos ver, foram 92 anos de trabalhos. Se nós tirarmos 5, foram 87 anos que ele trabalhou com Jesus, mostrando, esse é o ser que ele fala, esperem igualmente homens, né? Para poder praticar sua mensagem e mostrar sua mensagem. Nós vamos ver que ele continua, e desde o primeiro dia da Boa Nova convida, insiste e apela junto às almas, ou seja, junto de nós. Como espírita que somos, sabemos que almas somos nós encarnados. Espíritos somos nós fora dessa prisão, que através dos dias de hoje, nós estamos na prisão do corpo e na prisão das nossas mentes, do medo e do pavor, né? Prestes a chegar aí dia 24, dia 25, onde um homem instituiu o nascimento de Jesus para o nosso querido momento de lucidez, porque muitos de nós acham que Jesus só pede a nossa ajuda no dia 24 e no dia 25. Mas ele pede a nossa ajuda a cada segundo de nossas vidas, a cada momento que descobrimos, que deixamos florar em nós as leis de Deus, as leis que ele ditou. A lei de adoração, lei de conservação, lei de progresso, lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade, lei de destruição, né? As 10 leis, para que nós possamos colocá-las em prática. Ele pede que ele está nos apelando, insiste para que nós possamos fazer o trabalho junto com ele. Ninguém consegue nada sozinho. Aí muitos podem dizer, Deus é Deus, ele não precisa da gente. Jesus é Jesus, não precisa. Precisam. Porque eles têm um amor infinito, um amor pelo qual nós, encarnados, até os dias de hoje ainda não conseguimos, e só quando alcançarmos o entendimento da luz deles, é que nós vamos ver o que é o verdadeiro amor. E ele passa esse amor para nós, e nós precisamos ajudá-los, para que nós possamos nos redimir das nossas falhas. Nós falamos lá atrás, desde o seu nascimento, Jesus, ele mostrou para nós a humildade. Ele ele fez um movimento celestial, um movimento da órbita celeste, terrestre, para poder chegar aqui. E nós, muitos de nós falando, não, Jesus sabe que ainda não é o meu momento. Um dia vai chegar a minha vez. Um dia eu faço. Que sabe? Eu não estou dizendo isso para quem está me ouvindo
ou quem está me vendo através da internet, eu estou dizendo para mim. Porque nós, cada um de nós, fazemos esse papel de esperar. Ah, eu não posso fazer sozinho, não tenho condições. Tem. A formiguinha, a primeira formiga que faz as suas atividades, há bilhões de anos a mesma coisa, a diferença de animal e hominal é essa, que nós somos, que é o espírito. Lá no livro dos Espíritos Kardec pergunta o que é o espírito, e os amigos espirituais respondem para nós: vós sois o princípio inteligente. Se nós temos o princípio inteligente, é o dever nosso de progredir, de buscar o progresso, a lei de progresso, a lei de igualdade, para entender as 10 leis do bom e amado Pai Celestial. Então, quando ele diz, desde o princípio, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida e insiste, apela junto das almas, para que se convertam em instrumento de sua divina bondade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ela vem do alto. Jesus está ali. Fala, intuindo, mandando amigos espirituais, começando pelo nosso amigo guardião, começando pelos nossos mentores. Dá a dica aí, sopra no ouvido deles. E nós estamos, será que eu faço? Será que é certo eu fazer isso? Não vou fazer não. Muitos de nós ainda estamos lá na parábola do talento. Estamos escondendo o talento, porque nós temos dúvida. Jesus Deus é muito enérgico. Se eu não souber, se eu não guardar bem esse dinheiro aqui, ele vai me castigar. Então eu vou esconder. Nós esquecemos que ele nos dá os talentos para aprimorá-lo, para espalhar, para transformar, para multiplicar, para dividir. Esse é o momento, esse é o motivo da parábola dos talentos. E é aquilo que nós estamos fazendo. E estamos esquecendo que o Cristo e nós. Mas será que nós estamos com Cristo? Quando ele diz para nós, aí ele continua, Emmanuel, ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na convenção de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Nós vamos ver tantos e tantos. Ele não dispensa, ele conta conosco, ele clama por nós. Aproveitem a oportunidade que estou lhes dando. Aproveita, porque talvez essa seja a última, ou talvez não, mas nós não vamos esperar isso. Nós vamos ver quando o Divaldo, quando nós estivemos na Comiege de 82, lá na Capeme, quando o Divaldo junto conosco faz uma palestra, né, e ele conversando e tal, e ele diz que, como nós bem sabemos, ele foi um servidor público, que ele estava na sua mesa, chega um amigo, fala, Divaldo, você não sai, você não vai a passeios, você não vai a festa conosco, você não bebe, você não se diverte? Poxa, por que isso? Você acha que você fazendo isso, você vai chegar no céu? Primeiro que não existe, vamos supor que não existe essa questão de céu nem inferno. Você tem que aproveitar a vida aqui e agora. Divaldo escuta tranquilamente e fala para ele, olha, eu tenho muito o que fazer, eu trabalho muito, eu me divirto muito, porque divertimento tem vários tipos de divertimento. Nós podemos nos divertir de várias formas. O meu divertimento é olhar para aqueles que estão ali, que estão precisando. Nós vamos ver, abrindo um parêntese, que lá na Mansão do Caminho, quando ele começou, simples, desacreditado,
às vezes até muitos falando que ele era um louco, que ele era maluco. Hoje tem mais de 6.000 crianças que ele dá guarida através da alimentação, através do estudo, através da saúde, através da orientação, através da parte profissional. Quantos profissionais que saem dali da Mansão do Caminho? Então, nós vamos ver que valeu a pena e que está valendo e que vale muito. E aí, Divaldo vira para ele e diz assim: tudo bem. Aí ele, antes de terminar, fala: você tem que aproveitar a vida, porque depois a gente morre e acaba tudo. Aí Divaldo responde: olha só, eu sou muito feliz, me divirto muito, como eu já falei lá atrás, mas tem uma questão: se por acaso, quando eu morrer, chegar do outro lado, não existir nada, eu não tenho nada que reclamar. Mas se eu chego lá e tem, olha só que maravilha, eu cumpri com o dever que Jesus me entregou e que me fez que eu cumprisse com toda hombridade, amor e carinho ao próximo. Então é isso, quando ele nos diz aqui, né? Porque razão Jesus preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa. É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Porque Jesus via que Saulo era um espírito que já estava sendo preparado para o trabalho, para levar a boa nova, o evangelho aos gentios, aqueles que eram perversos, aqueles que não acreditavam. Ele foi naqueles lugares onde ele foi renegado, onde ele foi atiraram-lhe pedras, onde ele teve que sair fugido para não morrer, antes do momento de passar todos os ensinamentos que Jesus tinha para com ele. Olha como Jesus precisa, Emmanuel, como ele fala lá, começa lá em cima, que Jesus precisa de todos nós para dar continuidade à sua obra. Ele veio, mostrou como fazer, mas tem que dar continuidade. A gente vê na obra material, quantas pessoas que começam a obra material, um grande empresário, ele começa a sua obra ali, matéria, financeira, e de uma hora para outra ele parte, mas aí aquilo tudo vai embora. Os que ficam não estavam preparados e dizimam toda aquela estrutura que estava sendo feita. Mas Jesus, ele veio com a sua obra espiritual, com a sua obra acompanhada do Pai Celestial. E a sua obra não é obra material, é obra espiritual de cada um de nós. Cada um de nós temos uma responsabilidade. É no trabalho que estamos ali para dar exemplos. No momento de hoje, aquele que trabalha de frente nos hospitais, na saúde, aqueles que estão ali combatendo não só a Covid, mas quantas doenças terríveis. E quantos que estão desamparados, porque com medo da pandemia estão parados alguns trabalhos, na parte da oncologia, na parte cardíaca, na parte dos transplantes. E Jesus está precisando desses amigos, dessa mão humana, para acordar e dar continuidade ao trabalho. É óbvio que nós bem sabemos, ninguém parte antes da hora. É óbvio que nós sabemos que não cai uma folha sem que o Pai o permita. Mas nós também temos que ver, temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. E aí ele continua: ide e pregai. Olha só, Emmanuel coloca a frase que Jesus disse para nós: ide e pregai. É o quê? É dizimar, espalhar, semear os conhecimentos dele. É agradecer a ele por tudo que ele nos fez quando aqui esteve. E fazer bem feito.
Não é fazer para os outros verem, porque muitos estão fazendo. A bem da verdade, se começa a fazer a verdadeira caridade assim. Começa a fazer mostrando o que está fazendo, mas no meio do caminho, conforme vai evoluindo, Jesus, os amigos espirituais vão tocando aqueles corações e eles não mais vão fazendo para se mostrar, mas sim fazendo de coração para que juntos, aqueles que estão recebendo, possam ter uma vida mais digna. E nós estamos vendo isso na pandemia. Quantos irmãos na mais alta vulnerabilidade que estão sendo atendidos? Quantos que estão, essa mão humana, esse pedido, Cristo em nós, como Emmanuel fala lá atrás, ele precisa dos humanos, de nós humanos, aqui no planeta para semear, dar continuidade ao seu trabalho. E quantos estão fazendo? Nós estamos vendo de todos os pontos. Tem aqueles que estão perdendo a oportunidade e fazendo coisas erradas. Esses nós oramos por eles. Mas quantos que estão fazendo as coisas, o carinho, prestando o seu amor nas orações, no trabalho braçal, nas doações materiais, nas doações espirituais e nas doações do amor, através das vibrações. É isso que Jesus está querendo de nós. E é isso que nós estamos vendo. Ontem eu estava ouvindo que numa pesquisa, e até eu fiquei um pouquinho triste, mas a gente sabe, porque de repente eu estou no meio desses também, de repente não estou, quando eles dizem que o Brasil é o país que menos colabora. A gente fala, né? Todo mundo fala que o Brasil é associado e tudo, mas é o menos que colabora, no sentido que aqueles espíritos que estão, né, essas almas, empresários de grande vulto, de arrecadação de milhões de reais que tem nas suas contas bancárias, esses aí são poucos que ajudam. E nós vemos, e ele vem dizendo que o Brasil é um dos menos que ajuda, é o que está lá para trás. Porque geralmente a gente vê, quando vê a corrente humana, a gente vê daqueles que estão no mesmo nível daqueles que precisam. E a gente pede, né, ao bom e amado Mestre Jesus, olha nós aqui falando, né? Mas a gente pede para que os amigos espirituais toquem o coração desses espíritos, para que eles possam participar da fileira daqueles que aproveitam a oportunidade de trabalhar. Nós vamos citar um que, se tivesse colocado a sua inteligência, o seu amor verdadeiro para o progresso da humanidade, hoje nós não estaríamos aqui falando dele no sentido negativo. Adolf Hitler foi um daqueles que veio para poder espalhar, para trazer o conhecimento, para alavancar a ciência. E, no entanto, ele perdeu a oportunidade. Mas nós vamos orar para que ele possa, um dia ele vai chegar a se purificar. Não vamos deixar de ficar criticando. É o que eu muito faço. Eu digo, mas a gente tem que começar a pensar, peraí, por que a gente não para de criticar? Quando nós formos criticar, Senhor, ilumine, me ilumine, para que eu não faça, mas que eu pegue a mão, ponha a mão na massa. Porque não adianta eu falar, me ilumine, para que eu faça e não faço nada, né? Porque nós estamos, eu não faço mal para ninguém, então eu não estou atrapalhando ninguém, estou. Porque se eu não posso, se eu tenho condições de me juntar junto àqueles que estão fazendo o trabalho da formiguinha, o trabalho da seara do mestre, por que não vou fazer? E ele diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Porque Jesus disse para nós, vós sois a luz do mundo. E é nesse tópico que ele está nos falando. Olha, aproveitem a oportunidade de fazer a sua luz brilhar.
como a dele brilhou diante de Saulo, como ele tocou o coração de Saulo, como ele abriu a mente de Saulo para tirar toda aquela grandeza que ele tinha de conhecimento para passar para todos aqueles que por ele passaram, para ditar o Evangelho de Jesus, para mostrar a sublime, a angélica, a maravilha, a misericórdia do bom e amado Mestre Jesus. E ele continua: a seara é realmente grande, como de fato, olha só, o planeta Terra é imenso. Ele está dizendo a seara daqui do planeta Terra, mas o universo, então, nós nem falamos. Mas poucos são os efeitos. Eu me lembrei, de quando eu falei já com antecipação, do Brasil ser o que menos, né? Porque ele diz isso aqui, ó. Mas poucos são os efeitos. Quantos que a gente convida para aproveitar a oportunidade? Agora eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Nós vamos só nos esquivando, nós vamos saindo pela tangência. E é o momento que nós temos de colocar em prática a lei de justiça, amor e caridade. Porque nós passamos pelas 9 leis para cairmos na 10ª, que é a lei de justiça, amor e caridade. E nós esquecemos. E ele continua: semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Quantos? Nós vamos lá atrás, antes do Cristo, porque ele enviou muitos e muitos antes. Ele enviou o Siddhartha, ele enviou Moisés. Nós vamos ver que Siddhartha, o Buda, para todo conhecimento, era um jovem que era trancafiado num palácio imenso, de muralhas imensas, cheio de joias, ouro, tinha tudo do bom e do melhor. Ficava preso, estava na prisão da carne, na prisão, literalmente, do seu lar. E ele começa um dia a pensar o que tinha, além daquela muralha que o protegia. E ele resolve um dia fugir, e descobre a miséria do mundo, e começa a trabalhar em prol daqueles miseráveis. Nós vamos ver o nosso querido Allan Kardec, que quando vem como Iovan Jones, lá em 1200, 1300 e pouco, vem como um sacerdote e passa tantas dificuldades, mas não desiste. É morto numa fogueira. E ele volta para nos trazer esse conhecimento. É injustiçado a partir de 1804, quando ele entra no planeta. Quando ele chega em 1854, ele descobre, com a sua inteligência, com o seu trabalho, já veio preparado, o Cristo em nós. Jesus colocou ele naquela época, lá na França, para trazer esses conhecimentos e não ficar guardado dentro de si. Passou humilhações, era um homem ilustre perante a sociedade parisiense, diante da sociedade europeia, tinha livros nas faculdades, era respeitado, tinha teses maravilhosas. No entanto, não pensou um minuto sequer. Quando Emmanuel fala lá atrás, ele precisa da mão humana para trabalhar. Ele, como Saulo, só que Saulo foi na maneira mais difícil, mas ele já veio preparado, porque sendo um sacerdote druida, já tinha os conhecimentos, mas poderia ter desistido, e no entanto foi até o final. Nosso querido Hipólito Leon Denisard Rivail, hoje conhecido como nosso querido Allan Kardec. Nós vamos ver Zaqueu, que Jesus usou para fazer o seu trabalho, para espalhar, e que passou
por encarnações difíceis, mas não desistiu. Construiu durante a sua reencarnação 7 casas de auxílio aos pobres. E nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo com os talentos que Ele está nos dando? E Ele continua: semelhante afirmativa do Senhor provam a importância por Ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Essa é a mensagem que o nosso querido Emmanuel passa para nós. E que fica aí essa reflexão. Será que nós estamos só com Cristo? Será que só o Cristo que está com nós? Nós estamos verdadeiramente com Cristo? O que nós estamos fazendo que nós podemos dizer? Eu estou com Cristo. Será que nós estamos com Cristo só para receber as benfazejas dele? Será que nós estamos com Cristo só para receber as bem-aventuranças dele? Ou será que nós estamos com Cristo para retribuir o amor imenso, o amor infinito que Ele com o Pai nos dedica? Que eles nos dedicam? Vamos parar para pensar. Cada um de nós, estejamos na casa espírita, estejamos na igreja católica, estejamos na universal, estejamos na protestante, estejamos na Assembleia de Deus, em qualquer lugar que existe uma casa, uma alvenaria com o título de Aqui está Jesus, será que nós estamos sendo dignos de estar ali com Ele? Será que estamos verdadeiramente com Ele? E para fechar, nós temos nesse livro aqui, Nós, de Emmanuel, que nós pegamos e achamos maravilhoso umas mensagens que foi nos dada, que foi trazida aqui. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar a semente celeste policultor, cada migalha da nossa boa vontade será convertida em canal adequado para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das bênçãos do Senhor ao redor de nós. Essa é a nossa mensagem. E definitiva, para fechar, nós temos aqui, uma passagem também, que nós gostamos muito desse livro. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Nessa pandemia que nós estamos, quantos que estão caídos à beira do caminho? Nessa pandemia que estamos, e chegando o momento do aniversário colocado para Jesus, porque o aniversário de Jesus é todos os dias. Por isso que o título, Cristo e Nós, é quando cada dia que passa, Ele está em nossos corações, Ele vai nascendo, Ele não nos abandona. Nós queremos sempre que Ele nos veja, mas nós estamos ainda de olhos fechados, como Saulo ficou 3 dias. Antes ficou aquele tempo todo na sua perseguição. A Josiel, Estevão, a tantos e tantos cristãos. Mas que depois ele se compadeceu de tudo aquilo que ele fez, fazendo o seu trabalho cristão. Quantos e quantos? Maria de Magdala, quando sentiu o Cristo e nós, e começou o seu trabalho maravilhoso. Quando o nosso querido Chico Xavier, o nosso querido Divaldo, a nossa querida Ivone Pereira, a nossa querida Aparecida do Fogo Selvagem,
fez o seu trabalho, e milhares que estão aí fazendo o seu trabalho, a formiguinha, cada casa de caminho que está fazendo, levando um trabalho, levando um carinho, levando um mantimento, levando a palavra de Jesus, do Cristo. É o momento de nós ter a certeza, Cristo e nós. Nós estamos com Cristo, porque não temos dúvida nenhuma que Ele está conosco. Que Jesus possa nos iluminar, que nós possamos conscientizar desse momento maravilhoso de estar nesse planeta Terra, de poder, pelo menos um pouquinho, contribuir com a mão humana que Jesus espera de nós, aplacar um pouco do sofrimento do próximo e fazer os nossos sofrimentos menos dilatados. Porque quando temos a oportunidade de fazê-lo e não fazemos, nós sofremos na nossa própria pele. Nós espíritos sofremos com isso. Aproveitemos o momento, demos as mãos e vamos pegar a nossa jurra e caminhar. Vamos preparar o terreno, vamos pegar o arado e semear a semente do amor, a semente que o Cristo lá do alto, juntamente com todos os seus trabalhadores, estão nos incentivando a cultivar e a colher. Que a paz esteja com todos. Agradecemos a Elisete pelo estudo da manhã de hoje, lembrando a vocês que Natal e Ano Novo a gente não para as atividades de quarta-feira e domingo aqui, né? Teremos as palestras normalmente, ok? Na quarta-feira parece que é o Felipe, vai nos trazer a mensagem aqui. Eu já quero fazer uns agradecimentos especiais, tentar não me alongar, mas é muita gente para agradecer. Agradecer sobretudo o pessoal da Sopa, que nós temos a Célia aqui representando, que durante a pandemia inteira, desde março, quando começou, eles não pararam, todos os sábados aqui, encerraram sábado agora, como é de praxe, né, Célia? Antes do Natal e do Ano Novo, e eles tiram férias em janeiro, que é extremamente merecido, esse descanso deles, já que eles trabalham bastante todos os sábados. Então, meu grande agradecimento a todos vocês, a Daí que deve estar nos assistindo, né, que mais ou menos é o coordenador, né, da Sopa, e a Célia aqui representando os demais também, a todos que durante esse ano, apesar da pandemia, apesar do, digamos assim, do perigo, né, do vírus, eles não esmoreceram. E ontem a gente esteve aqui, no último dia deles, o Rogério estava presente também, está aqui junto com a gente, e eu dizia, a Solange até lembrava, né, a passagem do Emmanuel, que nos fala que muitas vezes as provações que nós temos que passar na vida, quando a cobrança vem daquilo que nós devemos, e os espíritos superiores nos encontram trabalhando, né, no bem, trabalhando com Jesus, eles ou suspendem essa provação, ou adiam, ou amenizam ela de alguma forma. E tem um chavão que todos nós conhecemos também, que quem trabalha merece ser ajudado, né? E onde a gente até brincava lá em cima, que nenhum deles, durante esses 10 meses, contraiu o Covid. Será por quê? Bom, então, nosso agradecimento a vocês da Sopa, que não deixaram realmente a peteca cair aí, desde quando a pandemia começou, né? E um agradecimento especial também, na manhã de hoje, ao pessoal que fez a cesta básica que nós levamos para as famílias carentes lá. Ideia inicial da Solange, Laurete abraçou, está aqui presente também, a Laurete praticamente comprou tudo, né? Bom preço lá em Resende, ela está sempre lá, então ela trouxe praticamente tudo de lá. E todos aqueles que contribuíram, são 12 pessoas ali, daqui entre elas, que cada um doou uma cesta, né, e compraram várias outras coisas, a Laurete comprou várias outras coisas, nós podemos levar sábado, quarta-feira, melhor dizendo, de manhã, dessa semana passada, lá no Parque Maíra, onde a gente entrega sopa. Então nós contemplamos cerca de 20 famílias com uma cesta de alimentos muito boa, com uma cesta de material de higiene e limpeza, com uma cesta de guloseimas e presente para as crianças menores de todas essas famílias. Eu só fiquei tranquilo esse ano,
porque realmente o pessoal da sopa todo ano para, e como eu já disse, isso é natural, eles precisam de descanso. Esse ano eu fiquei mais tranquilo, porque como a Solange iniciou esse movimento, pegou as famílias mais carentes de lá e todas elas ganharam uma cesta básica. Então, ou seja, em janeiro, quando não tem a sopa, eles têm um mantimento para o mês inteiro, né? E até ontem nós conversávamos sobre isso lá em cima, a Daí deu a ideia de que a gente pode fazer isso todo ano. Quando janeiro não tem a sopa, a gente entrega cestas no final do ano e supra essa carência deles, né? Mas está em estudo aí, nós temos 2021 inteiro para estudar, se a gente vai continuar parando em janeiro ou não. Mas o meu agradecimento especial, então, ao pessoal da sopa e o pessoal que elaborou essas cestas básicas, que nós podemos contemplar essas famílias aí, né? Todo mundo contribuiu de uma forma, aqueles contribuíram direto, indiretamente, doando uma cesta. Aqui nós temos a presença da Elisete, que doou, do Willi, que doou, e tantos outros, né? Mas a gente os dois estão presentes aqui, são os que estão representando essas pessoas que doaram. Então, um agradecimento da EDAC especial a todos aqueles que contribuíram. Alguns contribuíram com dinheiro, para que a gente pudesse comprar, e assim sucessivamente. Bom, então esses são os nossos agradecimentos especiais a todos vocês ao longo desse final de ano, e aqueles que só nos assistem na internet, aos domingos. Nós desejamos um Feliz Natal, e domingo que vem nós estaremos aqui desejando um ano novo, 2021, se Deus quiser, com essa pandemia aí resolvida, né, para que a gente volte às atividades normais. Ainda sobre as atividades da casa, nós estamos baseados no último decreto do prefeito municipal que está saindo. Então, nós estamos com todos os cuidados aqui, todo mundo usando máscara, álcool gel aqui, álcool gel na entrada, cadeiras separadas, e vamos continuar dessa maneira até quando nos forem permitido. Nós não sabemos se o novo prefeito que está entrando aí, o que ele vai fazer, qual tipo de decretos, tudo vai depender da evolução da doença também, da pandemia, então dos órgãos sanitários do município que vão resolver, mas enquanto nós pudermos, está aberto ao público, a 30% da frequência nós estaremos. Essa foi a nossa proposta desde o início, quando se liberou, né, a frequência, que nós achamos importantíssimo estar com a porta do centro aberta. Achamos isso fundamental, né, para as pessoas que querem vir. Aqueles que não querem, a gente entende, aqueles que se resguardam, aqueles que têm um certo receio, né, a gente até entende isso e compreende. Mas tem aqueles que querem vir, e muitos estão aqui sempre presentes, e por isso que a gente acha fundamental a gente manter as portas da Casa Espírita abertas. Então, nosso agradecimento a todos, pedindo aos passistas que estiverem em condições, nós temos 4 cadeiras lá dentro, para depois da prece dirigir na sala de passe, passando álcool gel na mão também, que tem lá dentro, tudo bonitinho, ok? Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Elisete pelo trabalho da manhã de hoje, pedir que os nossos mentores nos auxiliem em todos esses momentos da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas limitações pessoais, da nossa fragilidade ainda, como diz a página, de não conseguirmos adentrar a porta estreita, preferirmos ainda, muitos de nós, a larga, mas que um dia, sem dúvida alguma, conseguiremos seguir Jesus mais de perto. E nós queremos encerrar essa primeira parte, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece nós damos para encerrar a primeira parte, passamos para o trabalho na Câmara de Paz. Bom dia a todos e bom resto de domingo.